Espelhos esféricos. Veja no exemplo a bola natalina. Se você olhar sua imagem refletida no lado externo, verá ela diminuída. Já se ver ela no lado interno, você verá ela aumentada. Nos dois casos haverá uma deformação, mas existem condições que veremos nesta aula que essas imagens serão perfeitas, mesmo aumentadas ou diminuídas. Imagine uma esfera que você faz um corte nessa esfera do jeito que está aqui nessa figura. Você terá então uma calota esférica. Nesta calota, você terá uma superfície côncava, que é essa superfície interna aqui, e a convexa, que é a superfície externa. Essa superfície sendo espelhada, você terá aqui uma superfície côncava, que é o espelho côncavo, e a superfície externa, que será o espelho convexo. Então aqui eu torno a representar as superfícies, está vendo? Superfície espelhada, esse é o lado convexo, e esse aqui é o lado espelhado côncavo, a parte interna espelhada. Representação esquemática. Normalmente representamos dessas duas maneiras o espelho côncavo. Esta representação, o cabelinho aqui atrás, que você vê na figura, normalmente representamos dessas duas maneiras o espelho côncavo. Esta representação, o cabelinho que você vê na figura, é a parte de trás do espelho. A hora que formos construir a imagem que aparecerá no espelho, usaremos o esquema da direita. Você entenderá melhor o porquê assim que estudarmos as condições de Gauss para a formação da imagem. Já nessa próxima imagem, veja que o cabelinho inverteu o lado aqui. Tá vendo? Essa parte do cabelinho é a parte de trás do espelho. Então esse aqui vai ser o espelho convexo. A superfície espelhada é essa superfície da direita aqui. Sendo essa superfície externa, essa será a representação do espelho convexo. Já essa figura de cima, observe que nós temos aqui a parte côncava. O cabelinho é a parte de trás do espelho, tá vendo? Então você tem aqui um espelho côncavo. Aqui também espelho côncavo. Côncavo, côncavo, convexo, convexo. Elementos geométricos. Vendo essa esfera cortada em um plano, o ponto C é o ponto onde você coloca o compasso para desenhar a esfera, ou seja, será o centro da esfera. O eixo principal cortará esse plano ao meio. V será o vértice, ou a interseção do eixo principal com a esfera, e que chamaremos de vértice do espelho esférico. R é o raio de curvatura. Quanto maior esse raio de curvatura, você verá que mais nítida ficará a imagem. E alfa é o ângulo de abertura da calota em relação ao centro do espelho. Esse ângulo alfa aqui, ó. Então você tem aqui, ó, o centro de curvatura, o raio do espelho, e alfa é o ângulo de abertura. Esse eixo aqui é o eixo principal. Veja nessa foto que a imagem mais ao centro da esfera espelhada fica mais nítida. Já nessas extremidades você verá que ela ficará mais deformada. Então, naquela ideia de que o espelho sairá de um corte da esfera, para que você tenha um espelho esférico que te dê uma imagem nítida e que tenha um tamanho razoável, quanto maior o raio da esfera, maior será o tamanho do espelho que você poderá obter. Tá? Não sei se você entendeu, você não tem que cortar uma calota aqui. Quanto maior o tamanho da esfera que você cortar essa calota, maior poderá ser o seu espelho esférico. Observação. Para os espelhos esféricos, a reta normal por qualquer ponto de incidência passa sempre pelo centro de curvatura. O que é uma lógica, né? Se você coloca o compasso aqui para fazer o espelho, para desenhar o espelho, ou fazer uma superfície esférica, qualquer normal que você pegar em relação a essa superfície, essa normal passará pelo centro de curvatura. Isso é importante, tá? E nos ajudará a entender uma das propriedades que veremos mais adiante.
Condições de nitidez de Gauss. A primeira condição é que o espelho deve ter um pequeno ângulo de abertura, ou seja, menor que 10 graus. Olha, aqui eu representei como θ, não estava representando como alfa. Esse ângulo aqui, ele tem que ser menor que 10 graus para que você tenha uma imagem perfeita aqui, né? Lembra da esfera, que nas beiradas a imagem ela fica distorcida. Então, quando você tem um ângulo menor que 10 graus, você terá uma imagem perfeita. Então, olha só, vamos colocar aqui, vamos ver o que é 10 graus, porque 10 graus é um ângulo muito pequeno. Vou colocar isso aqui aqui assim, nessa perpendicular aqui, que vai ficar mais fácil de enxergar, de você enxergar aqui. Tá? Inverter isso aqui. Olha, o que seria 10 graus aqui? Olha, você tem aqui, né, 90 graus aqui, é paralelo ao eixo principal. Ó, bem em cima aqui eu tenho 90 graus, tá? Paralelo ao eixo principal. Então eu teria 5 graus para cima e 5 graus para baixo. Ó, 5 graus é só isso aqui. Tá? 5 graus para baixo. 5 graus para baixo vem até aqui. Ó. Então olha só o tamanho do espelho ali. Seria um espelho muito pequeno. Tá? É um espelho muito pequeno aqui. Ou seja, quanto maior o espelho que você queira ter aqui em mãos, maior teria que ser o raio de curvatura aqui para que você tenha um espelho no tamanho razoável, com uma imagem legal, perfeita, sem deformação. Segunda condição, os raios incidentes devem ser próximos ao eixo principal. Como o ângulo vai ser pequeno, esses raios de incidência eles vão ter que estar aqui próximos a esse eixo principal. E a próxima condição é que os raios incidentes devem ser pouco inclinados em relação ao eixo principal. De preferência até usar raios paralelos, tá vendo? Nós vamos fazer isso para construir as imagens, nós vamos fazer com que esses raios incidentes incidam paralelamente ao eixo principal. Tá? Algumas vezes você vai ver, vai incidir passando pelo foco, mas aí diz, né, que os raios incidentes devem ser pouco inclinados em relação ao eixo principal. Foco principal. Bom, agora nós vamos começar os preparativos para construirmos as imagens no espelho esférico. Lembra que lá no espelho plano, né, nós construímos as imagens. O raio vai incidir no espelho e reflete. Dessa maneira a gente acaba construindo a imagem no espelho plano. Aqui é a mesma coisa, só que no espelho esférico nós teremos aí uma trajetória diferente do que nós vimos no espelho plano. Então, para isso, primeiro, o que é o foco principal? Olha, todo raio que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Nós vamos observar isso em laboratório e eu vou mostrar umas imagens aí daqui a pouco. Então, olha só, o que é falado aqui? Que todo raio que incide paralelo ao eixo principal irá refletir passando pelo foco do espelho. Esse foco nós veremos mais adiante aí, exatamente o ponto médio entre o vértice e o centro de curvatura. Então, por exemplo, se eu te falar que o espelho tem um centro de curvatura aí a 20 centímetros, a 10 centímetros estará o foco do espelho. Olha, de qualquer posição aqui, tá? Sempre que incidir paralelo ao eixo principal, ele irá refletir, o raio de luz irá refletir passando pelo foco do espelho. Bom, então aqui, quando você observar aqui no espelho convexo, tá? E o espelho convexo, como é que vai ser? Porque no espelho convexo, ele está voltado, o espelho está voltado para esse lado direito aqui. Essa aqui é a parte de trás do espelho, né? Então você vê que o foco e o centro de curvatura vai estar atrás do espelho, mas não tem problema. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal, ele irá refletir pegando a direção do foco. Porque como é que ele vai refletir passando pelo foco? O foco está atrás do espelho. O raio aqui ele vai ser refletido. Então você pega a direção do foco e ele irá refletir nesta direção. O raio que vem por baixo é a mesma coisa. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal vai pegar a direção do foco para refletir. Ali está o raio refletido. Olha outras possibilidades aí, tá? Que as outras possibilidades não, né? Que são todos raios paralelos. Tá vendo? São vários raios paralelos, eles estão refletindo, passando pelo foco.
Aqui é a mesma coisa no espelho convexo. Não inverti o espelho aqui, olha, a parte de trás do espelho está aqui, para o lado direito. O lado esquerdo aqui é a parte que reflete, né? Todo raio incidente paralelo ao eixo principal reflete pegando a direção do foco. Olha uma imagem de laboratório aí. Tá vendo? Você tem aqui o espelho esférico, raios incidindo paralelo ao eixo principal, eles vão refletir passando aqui por um foco. Esse é o foco do espelho. Tá interessante aqui, né? Porque você tem aqui, se o foco está aqui a 2 centímetros, por exemplo, a 4 centímetros aqui vai estar o centro de curvatura, que é onde você coloca o compasso para desenhar o espelho aí, ó. Tá? Vamos ver aqui, olha. O foco está localizado no ponto médio entre o vértice e o centro de curvatura, tá? Que é o raio. Portanto, foco é igual a raio sobre 2. Tá? Já a primeira formulinha para nós aqui de espelhos esféricos. Então, baseado naquilo que eu falei, olha só, vamos supor aqui, olha, o foco está exatamente nessa posição aqui, né? Então vamos ver, essa posição aqui, ó, seria ali, ó, exatamente 2 centímetros do espelho. Isso significa então que o centro de curvatura vai estar a 4 centímetros aqui, ó, do espelho. Né? Você teria que colocar o compasso aqui para desenhar o espelho aqui. Tá? Ou então vamos usar um transferidor. Olha, pega o transferidor e coloca ele ali exatamente naqueles 4 centímetros. Né? Eu tenho aqui 3, 4. Seria aqui nessa posição aqui, o centro. Tá? 4 centímetros, pegando aqui. Olha como é que o espelho vai tangenciar o transferidor aqui. Ó. O espelho está exatamente aqui, né? Eu centralizei aqui em 4 centímetros aqui, olha. O espelho tangencia o transferidor aqui. Observe também que no espelho côncavo o sistema é convergente, que os raios convergem. Sendo assim, o foco é real. Nós temos aqui cruzamento dos próprios raios. Então isso me dará aí um foco real. Lá na aula 2, né, que eu falo sobre ponto, objeto real e virtual, né? Então aqui, como é cruzamento dos próprios raios, eu tenho aqui, olha, um ponto real, ou seja, esse foco é um foco real. Já no espelho convexo, o sistema é divergente, né? Os raios se divergem. E o foco, então, será virtual, né? Porque o foco aqui estará aqui, olha, atrás do espelho. Então nós teremos aqui um foco virtual. Ou seja, você para chegar nesse foco aqui, você teria que pegar prolongamento dos raios que saem do espelho. Né? Esse prolongamento daria aqui atrás do espelho um ponto virtual. Esse detalhe será muito importante para quando estudarmos lentes, pois poderemos fazer um comparativo entre espelhos e lentes convergentes e divergentes. Bom, observação. Pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, se todo raio que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco, então todo raio que incidir passando pelo foco irá refletir paralelo ao eixo principal, né? Eu botei aqui, olha, se incidindo paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco, então se incidir passando pelo foco, irá refletir paralelo ao eixo principal. Uma aplicação disso no cotidiano é a lanterna. A lâmpada da lanterna, ela deve ficar no foco desse espelho aqui, ó, que está atrás aqui. Tá vendo? Em volta da lâmpada, né, você tem um espelho esférico ali. Se você coloca a lâmpada no foco desse espelho esférico, o que acontece? Toda a luz da lâmpada que vem para trás, né, porque a lâmpada vai incidir luz aí para todos os lados, né? Então você vai ter aqui, vai estar saindo para frente da lanterna. E a luz que vai para trás da lanterna aqui, ó, que se direciona para trás, vai bater no espelho e vai refletir paralelo ao eixo principal. Isso vai forçar com que toda a luz venha para frente da lanterna. Então o ideal é que essa lâmpada esteja no foco da lanterna, ou seja, no foco do espelho esférico de que é feita aqui a lanterna, né? Já no espelho convexo, nós teremos essa figura aí, olha, todo raio que incide pegando a direção do foco, né,
porque o foco está atrás do espelho convexo. Então todo o raio que incide aqui, pegando essa direção do foco, irá refletir paralelo ao eixo principal. Incide, pegando a direção do foco, reflete paralelo ao eixo principal. Esta propriedade irá nos ajudar muito na hora em que formos construir as imagens. Vocês vão ver que com essa propriedade do foco, né, incide paralelo, reflete pelo foco, ou incide pelo foco e reflete paralelo, nós vamos construir imagens baseadas só nessa propriedade. A antena parabólica, tá, ela funciona assim também. Ela pode ser usada tanto para receber como transmitir para um satélite o sinal. Tá? Então você verifique aqui, ó, é como se fosse uma circunferência. Como a gente fala, antena parabólica, vem de parábola, porque a parábola ela funciona assim também. A parábola é mais eficiente. Tá? Mas imagine aqui nessa antena como se ela fosse aqui, ó, retirada de uma esfera, né? Como se isso aqui fosse uma calota circular. Aí você vai ter a parte côncava aqui. O satélite está muito longe, ele manda um sinal muito fraco, ou seja, quando o sinal chega aqui na Terra, o sinal do satélite está muito fraco. Então a antena parabólica, olha, os raios que vêm do satélite chegam aqui paralelos a esse eixo principal. A antena vai estar apontada para o satélite. Os raios, né, as ondas eletromagnéticas, elas chegam paralelos ao eixo principal. Quando elas batem aqui nessa tela, ela vai convergir para o foco. E aqui no foco você terá o receptor desse sinal. Então você vai reforçar o sinal chegando aqui no foco, tá? Esse receptor, e aí ele é transmitido para um aparelho que vai decodificar esse sinal para a sua TV, né? Vamos agora ao centro de curvatura do espelho. Olha, todo raio que incidir pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Você lembra que eu comentei, né, que todo raio perpendicular ao espelho irá passar pelo centro de curvatura. Olha, naquela ideia de que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, se o raio incidir perpendicular ao espelho, ele vai refletir sobre si mesmo. Tá? Então, olha, todo raio que passa pelo centro de curvatura do espelho, olha, ele incide passando pelo centro de curvatura. Ele vai refletir sobre si mesmo, ou seja, ele vai voltar para o próprio centro de curvatura. Todo raio que incide pelo centro de curvatura reflete passando pelo centro de curvatura. E no espelho convexo, nós teremos a mesma coisa. Ele vai ter que pegar a direção do centro de curvatura. Todo raio que incide pegando a direção do centro de curvatura vai refletir também na mesma direção, ou seja, ele reflete sobre si mesmo. A mesma coisa acontecerá aqui por baixo. Ó, todo raio que incide passando pelo centro de curvatura, ele irá refletir sobre si mesmo. Isso aí é o esqueminha de vários raios, então, passando pelo centro de curvatura, no espelho côncavo e no espelho convexo. Então, olha só que interessante, uma aplicação disso que nós acabamos de ver. O farol do carro, isso aqui é a lâmpada do farol do carro. Tá vendo? Ela tem aqui em cima uma cabeça. Se você observar isso no carro, né, olha de perto o farol, você vai ver isso. Você tem um espelhinho aqui na parte de cima do farol. Esse espelhinho está voltado para baixo aqui, ó, tá vendo? Na parte de cima da lâmpada, né? Ela tem aqui tipo um chapéuzinho. Esse chapéuzinho, olha só, vai estar aqui. O fundo do farol ele é espelhado, né? Você tem aqui um fundo espelhado, é igual uma lanterna. Então é um espelho no fundo do farol. Tá? Isso aqui também é esse chapéuzinho que é espelhado. Então o farol, esse filamento do farol, tá, da lâmpada, vai estar no centro de curvatura desse espelho aqui, desse chapéu, né? Eu estou falando aqui desse chapéu. Por quê? Estando no centro de curvatura, toda a luz que vem para frente aqui, porque o farol emite luz aqui em todas as direções, é aquilo que eu falei da lanterna. A lâmpada emite luz para todas as direções. Tá? Então, essa luz que está vindo aqui para frente, que estaria sendo jogada aqui para cima e para baixo, aqui, estando essa lâmpada no centro de curvatura desse espelho, a luz que vem aqui para frente vai bater no espelho e vai voltar sobre si mesmo, sendo direcionada para o espelho que está atrás aqui, ó.
Esse espelho que está atrás, a lâmpada é colocada no foco dele. Então olha só, ela está no foco do espelho que está atrás e está no centro de curvatura do espelho que está à frente. Então a luz não vai para frente, né? Ela é refletida aqui para trás, e como ela está no foco desse espelho aqui, traseiro, todo o raio de luz que bate aqui vai refletir paralelo ao eixo principal. Então, toda a luz emitida por essa lâmpada será forçada a ser emitida para frente, ela será direcionada para frente. Então você vê aqui, ó, o raio de luz aqui, né, saindo do farol. Ele é bem direcionado para frente. A luz é toda concentrada bem para frente, tá? Bom, nos carros mais modernos, né, os espelhos nem são. Esses espelhos esféricos são os carros mais antigos, usavam esse farol. Hoje em dia usa-se mais espelhos parabólicos. A teoria é a mesma, tá? Numa parábola você tem, tá, um foco da parábola, todo o raio que passa por esse foco vai refletir paralelo ao eixo principal aqui. Então, assim, nos faróis mais modernos, né, que serão parabólicos, você tem a lâmpada, você tem aqui o chapéu da lâmpada aqui, né, que esse espelho estará no centro, ou o farol estará no centro de curvatura desse espelho, né, que está aqui na frente. Toda a luz será jogada para o espelho de trás, e o farol estará no foco do espelho traseiro, e assim toda a luz será forçada a ser jogada para frente. Então, quando você observar agora, tá? Tente observar o farol do carro aí apagado, né? Você verá que os faróis, eles têm um espelhinho bem no centro, né? Na frente da lâmpada, eles têm um chapéuzinho. Esse chapéuzinho, exatamente no lado oposto do chapéu, ele é espelhado para que toda a luz seja jogada para trás, para esse espelho traseiro. E aí sim ela vai ser concentrada toda para frente. Olha só nesse carro aqui, você observa bem o tamanho aqui, ó. Um espelho bem grande aqui, ó, para não deixar essa luz passar para frente. Ela vai ser jogada para o espelho traseiro, que irá concentrar toda essa luz para frente. Agora vamos à propriedade do vértice do espelho. Todo raio que incide no vértice irá refletir simetricamente em relação ao eixo principal, que é uma lógica para a gente também, né? O vértice, esse eixo principal, não corta o espelho aqui perpendicularmente ao espelho, tá? Então, quando um raio de luz incide aqui no vértice do espelho, o ângulo de incidência será igual ao ângulo de reflexão. É aquela mesma propriedade dos raios incidentes e refletidos lá do espelho plano. Vamos traçar aqui baseado nessa propriedade, tá? Eu vou pegar aqui, vou colocar, vamos colocar para cá, ó. Vamos colocar isso aqui bem aqui na origem aqui dos dois, né? No vértice, tá? Eu vou pegar aqui um ângulo aqui de, por exemplo, 40 graus aqui com relação ao vértice aqui, tá? Vamos pegar aqui 40 graus. Eu vou fazer uma marquinha aqui, ó, de 40 graus para cima e para baixo, tá? Então eu tenho aqui esses 40 graus. Vamos tirar agora esse transferidor e traçar com uma régua ali. Eu teria aqui um raio incidente e passará pelo ponto de baixo o raio refletido. Então o que eu tenho aqui? Ó, que esse ângulo de incidência aqui, ele vai ser igual ao ângulo de reflexão. Então o raio de incidência com o raio refletido aqui, ó, estão simétricos. Todo raio que incide no vértice irá refletir simetricamente em relação ao eixo principal. Eu uso pouco essa propriedade, tá? Porque é mais difícil, né? Você teria que ter aí um transferidor para medir um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão. A não ser que você tenha aqui um papel pautado, não, um milimetrado, que fica fácil. Onde o raio passar na parte de cima, você conta os quadradinhos, ele teria que passar na mesma posição na parte de baixo. E aí dá para aproveitar essa propriedade, tá? E aqui no espelho convexo vai ser a mesma coisa. Tá? Você pega ali, né, você teria que pegar uma direção ali, né? Então pega 40 em cima, 40 graus embaixo ali, em relação ao eixo principal.
traça uma régua aí, você vai ter o raio incidente e o raio refletido. O ângulo de incidência será igual ao ângulo de reflexão. Aí as várias possibilidades, né? Simplesmente eu estou incidindo aqui com ângulos diferentes, né? Você tem os raios incidentes e os raios refletidos, tanto no espelho côncavo como no espelho convexo. Olha uma imagem de laboratório aí, ó. Tá vendo? Você tem um espelho côncavo aqui, ó, raio incidente e o raio refletido. Esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. No espelho convexo, raio incidente e raio refletido. Esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Construção geométrica das imagens. A imagem de um ponto é formada pelo cruzamento de raios refletidos. Já vimos isso lá em espelhos planos, né? Se o cruzamento for o próprio raio refletido, ou se for na frente do espelho, ou ainda se for convergente, dizemos que a imagem é real. Bom, nós estudamos isso, na verdade eu comentei um pouco atrás, é na aula 2, mas na aula 3, né, que você tem lá sistemas óticos. Sistemas óticos está na aula 3, né? Lá a gente define esse ponto, objeto, real e virtual, o que é isso, né? Então vamos construir primeiramente as possíveis imagens do espelho esférico côncavo. No primeiro caso, o objeto se encontra além do centro de curvatura do espelho esférico côncavo. Olha aqui. Eu tenho aqui o espelho, né? Parte de trás do espelho, o vértice, o foco e o centro de curvatura. Tá? Eu pediria o seguinte, quando você for construir construir uma imagem no caderno, tá? Pega uma régua, faz um espelho aqui perpendicular ao eixo principal, né? E você mede, tipo assim, 3 centímetros para o foco, então 6 centímetros vai estar o centro de curvatura. Tente ser o mais preciso possível para que você consiga construir as imagens aí. E o espelho representa ele reto, né? Como eu comentei lá atrás, naquelas condições, né? O ângulo de abertura sendo pequeno, quanto mais reto tiver essa representação sua aqui, mais fácil vai ser de você representar essa imagem aí. Tá? Então, vamos lá. Eu coloquei o objeto aqui além do centro de curvatura. Vamos usar as propriedades. Todo raio que incidir paralelo ao eixo principal irá refletir passando pelo foco. Pelo princípio da reversibilidade, então todo raio que incide passando pelo foco, olha, você vai pegar a cabeça aqui de uma vela, imagina que isso aqui fosse uma vela, né? Então você vai pegar aqui o mesmo ponto, todo raio que incide passando pelo foco irá refletir paralelo ao eixo principal. Bom, eu quero a imagem. Qual é o ponto imagem aí? É o cruzamento dos raios que saem do espelho, que saem do sistema óptico. Então, olha só, esse raio que está saindo com esse raio que está saindo aqui. O cruzamento não é nesse ponto? Aqui estará o ponto imagem, que é a cabeça da vela, ali, a ponta da seta. Então você vai ter essa imagem. Olha só que interessante. Você vai ter uma imagem menor, invertida e real, né? Porque é cruzamento dos raios que saem do espelho. Então nós teremos essas características da imagem. Olha, como é cruzamento dos raios que saem do espelho, a imagem vai ser real. Invertida, porque ela está de cabeça para baixo, e menor, porque é uma imagem menor do que o objeto, tá? Olha, toda imagem na frente do espelho, do jeito que você está vendo aí, será uma imagem real, tá? E toda imagem real, nós observaremos isso mais na frente aí também, ela será invertida. Nem sempre ela vai ser menor, tá? Você vai ver que vai ter casos aí que ela vai ser até maior do que o objeto, dependendo da posição aí. Vamos agora aproximar esse objeto do centro de curvatura, ou seja, vamos colocar ele no centro de curvatura do espelho esférico côncavo. Tá? Antes estava aqui, né? O objeto estava além do centro de curvatura. Vamos construir a imagem.
Todo raio que incide paralelo ao eixo principal irá refletir passando pelo foco. Todo raio que incide passando pelo foco irá refletir paralelo ao eixo principal. Então, olha, cruzamento de raios que saem do espelho, que saem do sistema óptico, está sendo exatamente aqui nesse ponto. E aí você irá verificar que esse cruzamento será exatamente embaixo do centro de curvatura do espelho. Você terá uma imagem aí simétrica do mesmo tamanho do objeto. Tá? Então, vamos às propriedades. Será uma imagem real, porque é cruzamento dos raios que saem do espelho e não prolongamentos, né? São os próprios raios. É uma imagem do mesmo tamanho e invertida. Ela também está de cabeça para baixo. Tá? Então ela será invertida e igual. Esse igual significa o mesmo tamanho. Olha, para você enxergar uma imagem real, tá? Em casos específicos aí, você vai ver mais na frente, quando você tem uma imagem bem forte ali, você até verá a imagem, tá? Cruzamento de vários raios. Mas na maioria das vezes você não vê essa imagem na frente do espelho. Então como é que você vai ter certeza que essa imagem está aqui? Você vai precisar de um anteparo. Você coloca um papel, por exemplo. Tá? Imagine que essa vela aqui seja uma lâmpada acesa. Se você colocar esse espelho esférico nessa posição e colocar uma folha de papel em branco aqui na parte de baixo, você verá a imagem da lâmpada refletida no papel. Tá? Então, normalmente, essas imagens reais, você verá bem ela num anteparo. Você tem que ter um anteparo para que você veja essa imagem com nitidez aí. Vamos agora colocar esse objeto um pouco mais para frente, tá? O terceiro caso. O objeto agora se encontra entre o centro de curvatura e o foco do espelho esférico. Olha, entre o centro de curvatura e o foco. Vamos construir a imagem. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal irá refletir passando pelo foco. E todo raio que incide passando pelo foco irá refletir paralelo ao eixo principal. Olha, na hora que você desenhar o espelho, né, vai incidir pelo foco. Se ultrapassar seu espelho, não pega nessa curvatura aqui não, dá uma esticada no seu espelho mais para baixo, tá? E faz com que pegue exatamente essa parte reta do espelho aqui. Olha, observe aqui, olha, os raios que saem do espelho vão se cruzar mais embaixo aqui, né? Então vamos esticar isso aqui, ó, dá uma esticada nele ali, né? Ali tá vendo o cruzamento, tá vendo? Então esse aqui vai ser o ponto imagem dessa cabeça da vela aqui, não da seta aqui. Então você terá uma imagem aqui, ó, maior, tá vendo? Maior do que o objeto. Essa imagem estará ampliada para você. Como é cruzamento dos raios que saem do sistema óptico, então, características dessa imagem. Olha, a partir de agora vamos falar assim, tá? Tá na frente do espelho, é real. Atrás do espelho, virtual. Todas as imagens que nós construímos até agora estão na frente do espelho. Então são imagens reais. Então essa imagem aí é uma imagem real. Ela está invertida, porque não está de cabeça para baixo, invertida, e como é uma imagem maior do que o objeto, então nós vamos colocar maior, tá? Real, invertida e maior. Olha só nessa foto agora, está baseado no que foi falado aí. Olha, você tem aqui uma fonte de luz. O professor aqui, ele está segurando o espelho. E aqui, tá vendo esse F aqui? Tá? Esse F não é o foco, tá? Ele colocou simplesmente a letra F para ser projetada na parede, olha lá. Tá? É exatamente esse caso. Olha, você tem o espelho, a lâmpada está aqui, tá? Além do centro de curvatura, você tem uma lâmpada iluminando o objeto, que é esse F aqui. Tá?
Tá? Então a luz está passando, está batendo aqui no espelho e está refletindo de cabeça para baixo no anteparo aqui, que no caso é a parede. Tá vendo? O anteparo, né, que seria aqui aquele papel que eu te falei, né? Coloca uma folha aqui. Tá? Ou seja, aqui é a parede. O F está de cabeça para baixo. Tá vendo? Aqui o F está de cabeça para cima e aqui o F está invertido, ele está de cabeça para baixo. Esta é uma imagem real. Você está vendo ela aqui porque ela está projetada na parede. Normalmente a imagem real, ela é projetada. Você precisa de um anteparo para enxergar ela, né? Se a parede não tivesse aqui, você não estaria enxergando esse F projetado aqui. Quarto caso, vamos agora aproximar, né, o objeto agora para o foco. Tá? Coloquei o objeto em cima do foco. Então o objeto se encontra no foco do espelho esférico côncavo. Vamos construir a imagem. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal irá refletir passando pelo foco. Bom, a outra propriedade agora, para incidir pelo foco, aqui não vai ter jeito, né, porque ele está bem em cima do foco. Tá? Ele ficaria paralelo ao espelho. Então vamos usar aquela propriedade do centro de curvatura. Todo raio que incide pegando a direção do centro de curvatura, então olha só, o raio irá incidir batendo no espelho. Ele vai refletir sobre si mesmo. Está refletindo aí. Observe que esse raio refletido, ele está paralelo ao primeiro raio. Então eles não vão se cruzar aqui na frente do espelho. Mesmo que você use aquele do vértice, olha, todo raio que incide passando ali, pegando o vértice do espelho, irá refletir simetricamente, né? O ângulo de incidência será igual ao ângulo de reflexão. Observe que os raios são paralelos. Então eles não irão se cruzar aqui na frente do espelho. Como são paralelos, mesmo que você prolongue para trás do espelho, eles também não irão se cruzar. Então você tem aí o que nós chamamos então de imagem imprópria. Lembra? Você não vai ver nada, tá? Quando você atinge o foco do espelho, você vai notar que a imagem vai ficar toda embaralhada, você não vai ver nada no espelho ali. Os raios refletidos são paralelos. Imagem imprópria. Então agora vamos aproximar mais o objeto do espelho. É o nosso quinto caso. O objeto se encontra entre o foco e o vértice do espelho esférico côncavo. Vamos construir a imagem. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal irá refletir passando pelo foco. Olha, eu estou colocando aqui como ele vai refletir, ele vai bater no próprio objeto aqui. Né? Eu vou pegar a direção do foco aqui, olha. O raio refletido pegando a direção do foco ali. Tá? Bom, qual vai ser a próxima propriedade? Vamos pegar a propriedade do centro de curvatura. Todo raio que incide pegando a direção do centro de curvatura irá refletir sobre si mesmo ali. Tá? Então eu já tenho aqui os dois raios. Olha, o raio que sai do espelho aqui refletindo no primeiro caso, ele vem pegando essa direção. O raio que reflete passando pelo centro de curvatura pega essa direção aqui, ó. Observe que as direções aqui estão se divergindo. Então esses dois raios não irão se cruzar na frente do espelho, mas eles irão se cruzar atrás do espelho. Então você fará o prolongamento para trás do espelho, do primeiro raio e do segundo raio, olha lá, prolongamento. Eles irão se cruzar nessa posição atrás do espelho. Olha, estará acima do eixo principal aqui. Então a imagem será direita. E observe como ela está maior, ampliada. Então nós teremos aí características da imagem. É uma imagem virtual, porque é cruzamento de prolongamento dos raios. Imagem virtual, ela estará direita e maior que o objeto. Olha, o virtual agora, a imagem está atrás do espelho. Lembra que eu comentei, toda a imagem na frente do espelho será real. Atrás do espelho será a imagem virtual. E nós veremos também que toda imagem virtual será direita. Nem sempre vai ser maior, tá? Vai ter casos aí que vai ser menor, tá? Mas toda imagem virtual
é direita. E toda imagem real que nós vimos anteriormente era invertida. Então, toda imagem real invertida, toda imagem virtual direita. Olha, então aqui você tem, né, esse espelho que é usado para maquiagem, que é um espelho esférico côncavo. Tá? Se você olhar para o espelho côncavo de longe, você não vai ver nada, você vai ver aí tudo embaralhado, umas imagens estranhas dentro do espelho. Quando você aproxima dele, fica entre o foco e o vértice, ele vai ampliar a imagem do seu rosto. Então aqui você vê um espelho côncavo, né? A moça está aproximando as mãos do espelho côncavo. Tá? Quando a mão dela está entre o foco e o vértice, olha como a mão é ampliada. E você vê uma imagem direita, né? Vem uma imagem direita e ampliada. Então, para você ter essa imagem, você tem que aproximar bem do espelho. E aí você tem essa imagem virtual e direita. Tá? Observe que você está vendo umas imagens estranhas dentro do espelho, olha lá, o banco de cabeça para baixo, tá vendo? Mas também não são imagens perfeitas, né? Elas estão deformadas. São imagens reais dentro do espelho aí. Mas isso aí não vem ao caso do nosso estudo agora, tá? Essas imagens reais, elas estarão sendo formadas na frente do espelho. E acaba então alguma coisa sendo projetada no espelho aí para você. Você tem aqui, né, um bombom na frente do espelho côncavo. Como ele está muito próximo do espelho côncavo, olha lá, você tem a imagem dele direita e ampliada. Normalmente são espelhos que se usa aí para maquiagem, né? Porque aí você tem uma imagem do rosto ampliado. Bom, iremos agora construir a única imagem formada no espelho esférico convexo. Todas as imagens que nós vimos agora, até agora, né, foi de um espelho côncavo. No espelho convexo, olha, o objeto vai estar aqui na frente do espelho. Tá vendo? E o foco e o centro de curvatura vão estar atrás do espelho. Então como é que nós vamos construir isso aí? Olha, todo raio que incide paralelo ao eixo principal, ele não tem que refletir passando pelo foco? Como o foco vai estar atrás do espelho, você pegará a direção do foco. O raio então irá refletir, né, porque ele reflete para frente do espelho, pegando a direção do foco. E você pode pegar também todo o raio que incide passando pelo foco, mas como é que ele vai incidir passando pelo foco? Você vai pegar a direção do foco, olha lá. Todo o raio que incide pegando a direção do foco irá refletir, quando ele bate no espelho, ele reflete paralelo ao eixo principal. Olha, os raios que estão saindo do espelho, que vão formar a imagem, é o cruzamento desse raio aqui com esse raio aqui. Tá vendo? Na frente do espelho eles não vão se cruzar. Eles só vão se cruzar atrás do espelho. Então olha só, eu tenho que já é esse aqui, tá vendo? É o prolongamento aqui. Aqui não é prolongamento, isso aqui é prolongamento de raio que incide, tá vendo? Então eu vou tirar isso aqui para ficar melhor aqui, a gente enxergar melhor, ó. Prolongamento do raio que sai do espelho é esse aqui, ó. O cruzamento desse prolongamento com esse prolongamento do outro raio ali formará a imagem. Então observem que a imagem está acima do eixo principal, então ali, ó, junto com o objeto, né? Porque se o objeto está acima do eixo principal, a imagem também acima do eixo principal, ó, vai ser direita. Ou se o objeto estivesse embaixo do eixo principal e a imagem também embaixo do eixo principal, seria uma imagem direita, né? Os dois estariam de cabeça para baixo aqui. Então, olha, veja como a imagem está, como o objeto aqui, ó, é uma imagem direita, está acima do eixo principal. Diminuída, né? Você observe que a imagem é menor do que o objeto, e virtual, porque foi feita pelo prolongamento de raios que saem do espelho. Então as características da imagem: é uma imagem virtual, pode ver também que ela é virtual porque está atrás do espelho, ela é direita porque está ali como do mesmo jeito do objeto, né? Acima do eixo principal aí, e menor que o objeto. Vai ser uma imagem então diminuída. Olha, normalmente isso aí são espelhos que se usam em supermercados, em farmácias, tá? É um espelho, como ele diminui a imagem, tá vendo? Você vê a imagem diminuída nele.
ele amplia o ângulo de visual, né? Você consegue pegar mais coisas dentro do espelho ali. Então você consegue, com um espelho pequeno, ter um grande ângulo visual, ver bastante coisa dentro da loja aqui. Olha, é usado também em retrovisores de carros. Observe a diferença da imagem aqui. Tá? Você tem aqui um espelho plano, nessa parte direita aqui, e aqui um espelho convexo. No espelho plano você vê a imagem como ela é, como na realidade como é. Tá? Você não tem não consegue ver muita coisa dentro do espelho, mas vê uma imagem como o objeto é. Tá? Agora, já no espelho convexo, olha como é que você aumenta o ângulo visual. Tá? Você consegue ver muito mais coisa. Vê que nesse espelho plano aqui você não consegue nem ver o carro que está do lado do esquerdo aqui do carro, né? Tá? Você vê aqui, ó, tem um carro aqui do lado esquerdo que a gente não está conseguindo ver. E você não consegue ver ele pelo espelho plano. Mas no espelho convexo, como ele diminui a imagem, você já consegue colocar mais coisa ali dentro. Tá vendo? Você está vendo um carro que está à esquerda aí. Isso aumenta o seu ângulo de visão, né? Aquele ângulo visual. Tá? Então, em carros mais modernos, eles têm usado esses espelhos exatamente para você ter um ângulo de visão mais à esquerda ou à direita do seu veículo aí. Tá? Agora, ele prejudica um pouco a imagem, tá? Porque você perde um pouquinho aquela percepção de distância que você tem no espelho plano. Tá? No espelho plano, quando você vê um carro se aproximando, você está vendo ele na distância que ele realmente está. Né? A distância do objeto até o espelho é a mesma distância da imagem até o espelho. Isso já não acontece com o espelho convexo. Você vai observar que a imagem vai ficar mais próxima do espelho. Tá? Você ganha num ângulo de visão, você vai conseguir ver mais coisas. Mas a imagem ela vai estar sempre entre o foco e o vértice do espelho, então ela vai estar mais próxima, independente da posição do objeto aqui. Tá? Quanto mais distante o objeto estiver, mais próxima essa imagem vai estar do foco aqui. Tá? Mas é aquela coisa, quando o objeto estiver lá no infinito, a tendência é dessa imagem estar bem próxima do foco aqui. E cada vez menor. Olha, aqui eu coloquei todas as possibilidades que você tem para construir a imagem. Se você tiver um papel quadriculado, fica até mais fácil. Tá? Agora, se você for construir isso aí num papel em branco, você tem que usar régua, transferidor, tá? Para poder construir as imagens bacanas aí. Você olha aqui, naquele primeiro caso, né, o objeto está além do centro de curvatura. Olha, eu usei o paralelo refletindo pelo foco, né? Paralelo ao eixo principal refletindo pelo foco. Olha, o verde é incidindo pelo vértice, olha lá. Então você vai ter a simetria aqui. Com papel quadriculado você faz assim, você está passando aqui um quadradinho acima, faz um pontinho, um quadradinho abaixo. Fica mais fácil, você não precisa de usar transferidor. Tá? Você vai pegar um ponto de referência onde a linha passa aqui em cima e onde ela vai passar aqui embaixo, simetricamente. Vamos ao outro raio aqui, ó. Todo raio que incide passando pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. E o do foco, né? Todo raio que incide passando pelo foco irá refletir paralelo ao eixo principal. Aqui, olha, quando você coloca no centro de curvatura, todo raio que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Todo raio que incide no vértice simétrico, todo raio que incide pelo foco reflete paralelo. E o centro de curvatura eu não usei aqui, né? Porque o objeto está exatamente em cima do centro de curvatura. Olha, nesse caso aqui, esse aqui também eu não usei o centro de curvatura porque está aqui atrás, tá vendo? Mas eu poderia ter representado aqui. Todo raio, né, o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Todo raio que incide pelo foco reflete paralelo. E o vértice aqui, né? Você vai ter a simetria em cima do vértice aqui. Essa aqui é a imagem própria, né? Mas eu uso aí os três casos, foi o que eu usei também no meu exemplo aí durante a aula. Vamos ver aqui agora na sequência. Eu aproximei mais o objeto, tá? Então você tem aqui, ó, todo raio que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco,
todo raio que incide no vértice, você vai ter a simetria aqui. Não, pega um quadradinho para cima, um quadradinho para baixo, aqui, ó. Faço um pontinho aqui, aí traço, sem precisar do transferidor. Né? Todo raio que incide, pegando a direção do centro de curvatura, vai refletir sobre si mesmo. Como eles não se cruzam aqui na frente, você prolonga, eles vão se cruzar lá atrás, será uma imagem virtual. E aqui é o único caso do espelho convexo. Não, convexo só vai dar esse tipo de imagem. Tá? Todo raio que incide paralelo ao eixo principal, reflete aqui passando pelo foco. O raio que incidir pegando a direção do foco, não representei aqui, tá? Eu representei pegando a direção do centro de curvatura, olha. Vai refletir sobre si mesmo. E todo raio que incide no vértice aqui, ó, simetricamente, ele vai refletir aqui para baixo. Tá bom? Então aí estão a construção usando todas elas. Agora eu gostaria que você observasse aqui, tá? Vou voltar até o slide anterior, que é muito importante isso. Nesse capítulo, nessa aula, tá? Melhor dizendo, eu não vou dar as equações, porque existem equações aí que se eu te der o centro de curvatura do espelho, o foco do espelho, e te der a distância do objeto até o espelho, vai dar para você saber exatamente a distância da imagem do espelho, o tamanho da imagem. Nós vamos trabalhar isso algebricamente, tá? Mas não vai ser nessa aula, eu vou deixar isso para a próxima aula. Nessa aula aqui é importantíssimo você identificar a posição da imagem em relação ao objeto. Observe que quando o objeto estava além do centro de curvatura, a imagem era pequenininha aqui, uma imagem real. À medida que você vai aproximando o objeto do espelho, essa imagem vai afastando e vai aumentando. Olha aqui. Tá vendo? Olha só, eu estou aproximando o objeto do espelho. O que está acontecendo com a imagem? Ela está afastando e aumentando o tamanho. Vou aproximar mais o objeto. Olha, a imagem afastou e aumentou mais o tamanho. A ponto que quando chega no foco, fica uma imagem própria. Ela vai ficar tão grande aqui que de repente ela some. Tá? Ela vai ficar uma imagem imprópria, até você ultrapassar o foco. Quando você ultrapassa o foco, a imagem passa a ser virtual, mais grande, tá vendo? A imagem é bem grande aqui, virtual. E à medida que você vai aproximando do espelho, essa imagem ela vai vir diminuindo aqui, até ficar do mesmo tamanho do objeto. Tá? Já no espelho convexo, a imagem será sempre diminuída. Aqui no espelho convexo é muito simples, muito fácil, porque ele só vai te dar esse tipo de imagem. É uma imagem virtual e menor, então é fácil. O problema está mais aqui no espelho côncavo, né? Porque você tem essas imagens mudando de tamanho. Então é interessante você conhecer, né, essas imagens, para saber onde que a imagem é menor ou maior. Então veja que quando o objeto está além do centro de curvatura, a imagem é menor. Quando ele está no centro de curvatura, a imagem passa a ser igual. E quando ele está entre o centro de curvatura e o foco, a imagem passa a ser maior. Então vamos ver nessa animação aqui, que isso vai te ajudar a guardar. Olha só, o objeto está além do centro de curvatura. E a imagem dele, a imagem está aqui, ó. Tá vendo? Eu representei aqui os raios, né? Incidente, refletido. Aqui está o objeto. Vamos aproximando esse objeto do centro de curvatura. Olha o que vai acontecer com a imagem. Olha lá, a imagem vai aumentando. Tá vendo? Até chegar no centro de curvatura, onde a imagem terá o mesmo tamanho do objeto. E o objeto, continuando agora aproximado do espelho, a imagem continua aumentando e afastando do espelho. Olha lá. Até atingir o foco, tá? A imagem vai aumentando, aumentando. Quando atinge o foco, vai ficar impróprio isso aí. Some, você não vai ver imagem nenhuma. O espelho fica todo embaralhado, tá? Você não vê nada aqui dentro do espelho. Bom, aproximando mais o objeto, olha aí, passa a ter agora uma imagem virtual e ampliada, maior do que o objeto. Então aqui eu tenho esse prolongamento aí. Daí, à medida que o objeto aproxima do espelho, olha lá, a imagem vem diminuindo até ficar do mesmo tamanho do objeto. Você vai lembrar disso. Tá? Vamos repetir? Olha lá. A imagem, tá? Olha como, à medida que o objeto vai aproximando, como a imagem vem aumentando. Até ficar do mesmo tamanho do objeto quando atingir o centro de curvatura. E ela continua aumentando. E continua aumentando até chegar no foco. No foco, embaralha tudo. Fica uma imagem imprópria.
E aí ela continua aproximando, vira uma imagem virtual, agora atrás do espelho. E à medida que aproxima do espelho, essa imagem vem diminuindo até ficar do mesmo tamanho do objeto quando ela fica bem encostada no espelho ali. Bom, e no espelho convexo? Vamos fazer a mesma coisa para o espelho convexo. Olha lá, você tem essa imagem. E à medida que você vai aproximando, né, aqui estão os raios, né, o raio incidente, raio refletido, representei, aqui foi formada a imagem. E à medida que você vai aproximando o rosto aí, o objeto do espelho, lá, a imagem vai ficando maior. Tá? Então você tem que ver o seguinte, que se o objeto estiver lá no infinito, a imagem vai estar lá perto do foco e bem pequena. Tá? Que quando você encosta o objeto no espelho, a imagem vai ficar praticamente do mesmo tamanho do objeto aí. Tá? Repetindo aqui então a experiência lá, a imagem está menor, né? O objeto está aqui. Se você afastasse o objeto, a imagem também ia afastar aqui, aproximando do foco. Ela ia ficar mais diminuída ainda. À medida que você vai aproximando o objeto do espelho, a imagem vai ficando do mesmo tamanho, ela vai aumentando também. Ela é sempre menor, até encostar no espelho ali que vai ficar do mesmo tamanho. Olha, eu separei da internet aqui, né, algumas imagens, né, para você ver. Olha, espelho convexo. Tá vendo? Normalmente é usado em ônibus, né, ou supermercado, né, aquele espelho que diminui a imagem, mas você aumenta aquele ângulo visual, né, você consegue ver mais coisas. Tá? Aqui, olha, a imagem está diminuída, aqui a imagem está ampliada. Isso significa que esse espelho é um espelho convexo e esse aqui é um espelho côncavo. Né? Você está vendo imagens direitas, quer dizer, são imagens virtuais e direitas. Tá? Aqui, né, é aquele espelho quando você entra em, normalmente tem parque de diversão aí, né, você entra, você se vê como se ficasse assim um fantasma, o seu corpo todo desproporcional, né? Eles juntam espelhos côncavos com convexos. Então você tem aqui o espelho, né, você nessa região aqui está mais para um espelho côncavo, está ampliando a imagem da menina. E as pernas delas estão aqui, tem aqui um espelho convexo. Eles fazem um espelho todo defeituoso, de maneira que você tem uma parte convexa, uma parte côncava. Aqui talvez uma parte está achatando a cabeça da menina, tá vendo? Então você fica assim meio fantasmagórico, né? Vamos falar assim. Tá? Você fica com a imagem completamente deturpada, né? Fica bem estranho, né? A sua imagem no espelho aí. Isso aqui, tá, é uma imagem real. Você tem essa lâmpada. Observe que você tem um bocal aqui, mas nesse bocal na verdade não tem lâmpada. Tá? Essa lâmpada está embaixo da mesa. Eles colocaram a lâmpada exatamente numa posição que é a mesma posição desse bocal que está aqui em cima. E aqui você tem um espelho côncavo. E a imagem, quando você coloca a lâmpada no centro de curvatura do espelho côncavo, a imagem não vai ser invertida e real. Você está vendo aqui uma imagem real. Tá? Ela vai aparecer exatamente como se estivesse em cima do bocal aqui. Você tem aí um caso de uma imagem real que não está sendo projetada no anteparo. Você está vendo ela ali naquela posição. Olha, esse experimento aqui é fantástico, tá? São dois espelhos esféricos, sendo que o espelho superior vai ter um buraco aqui. Tá? E você vai colocar o objeto no foco do espelho superior aqui. O foco é exatamente essa posição que vai coincidir com o vértice desse espelho inferior. Tá? Então, olha, aqui você vai colocar um objeto que vai estar no foco do espelho de cima. E vai aparecer uma imagem no foco do espelho de baixo que vai coincidir com essa posição aqui. Tá? Então, olha só, são exatamente a coincidência dos dois focos, sendo que o espelho de cima tem um buraco aqui. Então o que vai acontecer? Como o objeto vai estar no foco do espelho de cima, todo raio que sai desse objeto aqui, ele vai sair do foco. Então os raios que saem desse objeto vai bater no espelho de cima e vai refletir paralelo ao eixo principal. Tá? E como vai estar refletindo paralelo ao eixo principal, vai estar pegando então nessa posição do espelho de baixo e vai refletir então passando pelo foco do espelho de baixo.
Tá vendo? Ó, então olha só, tá no foco do espelho de cima. Então, passando pelo foco, vai refletir paralelo ao eixo principal do espelho de cima, que também vai ser paralelo ao eixo principal do espelho de baixo, que então irá refletir passando pelo foco do espelho de baixo. E aqui formará a imagem. Tá? Como esses raios são vários raios convergindo para o mesmo ponto, essa imagem ela vai ficar super reforçada aqui. E você consegue enxergar essa imagem sem precisar de um anteparo. Você enxerga a imagem. Então é muito interessante isso, tá? Olha, e aí você vai ter, tá vendo esse porquinho aí? Isso aí foi um laboratório, eu tirei essa foto lá no laboratório de Três Rios, tá? Você tinha esse experimento. Aparentemente o porquinho está aqui do lado de fora, tá? Então os alunos ficam tentando pegar o porquinho, mas não conseguem, porque na verdade o porquinho está no fundo. São dois espelhos aqui. Tá? E aí você vê aqui o experimento, você com uma lanterna você consegue até iluminar o porquinho. Olha, tem esse experimento na internet, tá? Você busca aí, Mago da Física, imagem projetada em 3D, exatamente esses no YouTube, exatamente esses dizeres aqui, tá? Que você vai ver lá no Mago da Física, ele faz várias experiências, é muito interessante você acompanhar esse Mago da Física aí no YouTube. Tá? Você observa que ele faz essa experiência lá e tem ela completa. Ele mostra exatamente onde que o porquinho está, como é o espelho. E outro detalhe, tá? Se você quiser isso aí para laboratório, é muito interessante. Tá? Você consegue comprar facilmente esses espelhos na internet, no Mercado Livre. Tá? E não é muito caro. Tá? Aí depende das condições, né, financeiras de cada um, mas não é uma experiência cara. Tá? E dá um efeito muito bacana, tá? Porque as pessoas, quem não conhece, né, é uma imagem real, tá? As pessoas ficam tentando pegar aí o objeto que você colocou no fundo entre os dois espelhos aí. Vamos então aos exercícios de aprendizagem. Olha, se você entendeu bem, eu acho que você deveria tentar. Dá uma pausa no vídeo agora, né? Faz uma pausa aí e tenta marcar as duas opções aí e depois dá a sequência do vídeo. Então vamos lá. O espelho côncavo produz de um objeto real colocado entre o foco e o centro de curvatura do mesmo uma imagem, olha, o espelho côncavo, o objeto entre o centro de curvatura e o foco vai te dar aquela imagem mais afastada do espelho, invertida e maior do que o objeto, né? E a imagem vai estar na frente do espelho, então é uma imagem real. Tem que ser uma imagem real, ampliada e invertida. Então vamos lá. Olha, aqui é virtual, não é virtual, tá? Virtual, virtual. Aqui está real. Vou colocar aqui, né? Virtual. Virtual. Você tem uma imagem real, real, invertida e maior. Já logo na letra A aqui, ó. É uma imagem real, invertida e maior. A resposta será a letra A, tá? Ela não é virtual, tá? Novamente aqui é virtual. Ok? Bom, 2. Em lojas, supermercados, ônibus, etc., em geral são colocados espelhos que permitem a visão de grande parte do ambiente. Espelhos dessa natureza costumam ser colocados também nos retrovisores de motos e carros, de modo a aumentar o campo de visão. Esses espelhos são exatamente o espelho que diminui a imagem e te dá uma imagem virtual, né? É o espelho convexo. Olha, então côncavo já está errado, convexos, e fornece imagem virtual de um objeto real. Essa é a letra B aqui, né? É uma imagem virtual e diminuída, né? A gente não tem isso aí. Então a resposta aqui será a letra B aqui, tá? Novamente aqui, vamos corrigir aqui, né? O virtual lá em cima. Tá? Então a resposta aqui é a letra B. Tente fazer esse outro aí, ó. Dá uma pausa no vídeo aí, né? Tente desenvolver ele. Bom, então vamos lá. Uma revista nacional de divulgação científica publicou:
A parte interna das colheres de metal funcionam como um espelho côncavo. E segundo uma lei da ótica, a imagem refletida é sempre real. Pode ser projetada em um anteparo menor e invertida em relação ao objeto. Esta afirmativa é falsa do ponto de vista da física. Para torná-la verdadeira, temos que efetuar nela a seguinte troca de termos: côncavo por convexo, invertida por direita, menor por maior. Vamos ver o que está errado aqui. A parte interna das colheres de metal funciona como um espelho côncavo, ok. E, segundo a lei da ótica, a imagem refletida é sempre real. Aí já está errada. Sempre real não. Porque se você se colocar entre o foco e o vértice, vai ser aquela imagem virtual e ampliada. Então isso aqui já está errado, né? Não é sempre real. É às vezes, né? Então nós não teremos sempre. Teremos que trocar sempre por às vezes. Eu acho que isso vai ser isso aí, né? Sempre por às vezes. Essa é a resposta correta. Bom, ora, agora é importantíssimo que você resolva a lista de exercícios que eu estou deixando anexo a essa aula, tá? Vai ser importantíssimo pelo seguinte, vou voltar rapidamente aqui só para fazer um comentário. Olha mais especificamente nesse slide aqui, tá? Porque você vê assim, é importantíssimo você guardar exatamente essa posição dos objetos e da imagem, quem está além e quem está próximo. Porque no próximo capítulo, quando a gente for trabalhar com a parte algébrica, em alguns problemas vai estar assim, ó, a distância entre a imagem e o objeto é 20 centímetros. Tá? Mas olha, entre a imagem e o objeto, ela pode ser 20 centímetros aqui, pode ser 20 centímetros aqui, ó. Tá? Então, se for entre a imagem, aí você vai ter que subtrair a posição do objeto, né, pela imagem, ou seja, subtrair a posição da imagem do objeto. Né? Aqui você teria que subtrair a posição do objeto da imagem. Então é interessante, é importantíssimo você saber exatamente essas posições, porque eu vou ter que te dar dicas nos problemas. Tá? Quando se fala que a distância entre o objeto e a imagem é, por exemplo, 20 centímetros, eu não sei se eu vou colocar distância da imagem menos do objeto ou distância do objeto menos da imagem. Tá? Isso aí você vai ter que pegar mais dicas num problema para poder desenvolver. E isso é importantíssimo, então, você conhecer a relatividade nessas posições aqui. Então, por isso que é importante você construir todas as imagens para você fixar bem essa matéria aí. Então, até a próxima aula.